Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, manifestações ocorreram no Ceará, Paraná, Paraíba e Bahia. O governo anunciou hoje o pacote anticorrupção que será enviado ao Congresso Nacional como resposta aos protestos do último domingo. O plano foi detalhado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A primeira medida é a transformação em crime da prática de Caixa 2 e lavagem de dinheiro para fins eleitorais. Também estão inclusos no pacote anticorrupção a obrigatoriedade da ficha limpa para servidores públicos em cargos de confiança, a alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção, para evitar que não sejam usados por agentes públicos e possam ser vendidos por meio de leilão, a responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovem a obtenção dos bens e o confisco de bens de servidores que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos. O Brasil hoje tem um governo que não tolera a corrupção e está disposto a marchar com firmeza, em conjunto com todos os brasileiros, para que nós possamos cada vez mais avançar no combate daqueles que merecem ser, da corrupção, combatendo aqueles que merecem ser punidos e, ao mesmo tempo, fazendo com que o Estado brasileiro fique a cada dia mais impermeável a que situações desse tipo continuem a ocorrer. Durante o anúncio dos principais pontos do pacote, a presidente Dilma Rousseff defendeu que o combate à corrupção deve ser visto como uma política de Estado constante e afirmou que essa luta é coerente com a sua vida pessoal e atuação política. O meu compromisso, quero dizer a vocês, com o combate à corrupção e à impunidade é coerente com a minha vida pessoal, com a minha prática política e é coerente com a minha atuação como presidenta da República. O enfrentamento à corrupção e à impunidade, ela deve ser visto como uma política de Estado, sistemática, implacável, constante, e não um momento eventual na história do nosso país. Ainda durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff destacou que notícias de corrupção são mais frequentes porque agora o governo expõe os casos de desvios públicos. O Brasil de hoje combate a corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. E aí, a luz do sol ilumina. Aí, a luz do sol deixa claro e evidencia a existência, tanto dos chamados malfeitos como dos processos e dos atos de corrupção. Mais duas pessoas... O Band News TV. O governo anunciou hoje o pacote anticorrupção que será enviado ao Congresso Nacional como respostas aos protestos do último domingo. O plano foi detalhado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A primeira medida é a transformação em crime da prática de Caixa 2 e lavagem de dinheiro para fins eleitorais. Também estão inclusos no pacote anticorrupção a obrigatoriedade da ficha limpa para servidores públicos em cargos de confiança, a alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção, para evitar que não sejam usados por agentes públicos e possam ser vendidos por meio de leilão, a responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovem a obtenção dos bens e o confisco de bens de servidores que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos. O Brasil hoje tem um governo que não tolera a corrupção e está disposto a marchar com firmeza, em conjunto com todos os brasileiros, para que nós possamos cada vez mais avançar no combate daqueles que merecem ser, da corrupção, combatendo aqueles que merecem ser punidos e, ao mesmo tempo, fazendo com que o Estado brasileiro fique a cada dia mais impermeável a que situações desse tipo continuem a ocorrer. Durante o anúncio dos principais pontos do pacote, a presidente Dilma Rousseff defendeu que o combate à corrupção deve ser visto como uma política de Estado constante e afirmou que essa luta é coerente com a sua vida pessoal e atuação política. O meu compromisso, quero dizer a vocês, com o combate à corrupção e à impunidade é coerente com a minha vida pessoal, com a minha prática política
e é coerente com a minha atuação como presidenta da República. O enfrentamento à corrupção e à impunidade, ela deve ser visto como uma política de Estado, sistemática, implacável, constante, e não um momento eventual na história do nosso país. Após 6 dias de greve no Rio de Janeiro, a empresa responsável e os garis... O governo anunciou hoje o pacote anticorrupção que será enviado ao Congresso Nacional como resposta às manifestações do último domingo. O plano foi detalhado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A primeira medida é a transformação em crime da prática de Caixa 2 e lavagem de dinheiro para fins eleitorais. Também estão inclusos no pacote anticorrupção a obrigatoriedade da ficha limpa para servidores públicos em cargos de confiança, a alienação antecipada dos bens apreendidos após atos de corrupção para evitar que não sejam usados por agentes públicos e possam ser vendidos por meio de leilão, a responsabilização criminal de agentes públicos que não comprovem a obtenção dos bens e o confisco de bens de servidores que tiverem enriquecimento incompatível com os ganhos. O Brasil hoje tem um governo que não tolera a corrupção e está disposto a marchar com firmeza, em conjunto com todos os brasileiros, para que nós possamos cada vez mais avançar no combate daqueles que merecem ser, da corrupção, combatendo aqueles que merecem ser punidos e, ao mesmo tempo, fazendo com que o Estado brasileiro fique a cada dia mais impermeável a que situações desse tipo continuem a ocorrer. Ainda durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff destacou que notícias de corrupção são mais frequentes agora porque o governo expõe os casos de desvios públicos. O Brasil de hoje combate a corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. E aí, a luz do sol ilumina. Aí, a luz do sol deixa claro e evidencia a existência, tanto dos chamados malfeitos como dos processos e dos atos de corrupção. A Câmara dos Deputados concluiu ontem